pagou o jogador. Portanto, ele não tem mais direito nenhum sobre o atleta. O atleta está livre. A partir daí, o Fluminense foi lá e contratou, o Palmeiras foi lá e contratou o Scarpa. Gente, isso chama-se mercado. Não. Isso chama-se mercado. E que fique bem Só claro, não sou contrário, é a contratação do Scarpa pelo Palmeiras. Como não fui contrário também a contratação do Matheus Vital pelo Corinthians. Eu acho que isso chama-se oportunidade de mercado. O jogador foi oferecido, o outro foi lá e comprou. No caso do Scarpa, ele ganhou uma liminar na justiça e teoricamente ele está livre. Tem agora todo um processo que vai correr na justiça, que o Fluminense disse que entrar na jogada, não vai deixar o jogador assinar com o Palmeiras, mas o jogador já é do Palmeiras. Tá. Já é do Palmeiras. Isso chama-se oportunidade de mercado. Mano, só pra dizer pra você, às vezes a gente fala as coisas, a gente tem que... Eu sei que há uma euforia, uma empolgação. Não, euforia não, só zelo aqui pra que vocês tenham o mesmo critério. Então, tendo o mesmo comportamento, o Corinthians ainda pagará 8 milhões ao Vasco da Gama. Sim. O Corinthians pagará. E o Eurico Miranda justificou a venda. O Corinthians fez negócio. Tem uma outra diferença também, Pascoal. Ninguém criticou isso aí, mano. Como não? Criticaram? Quem criticou? Como não? Vocês criticaram sexta-feira. Eu também critiquei. O Sormani criticou, o Flavinho criticou, como não criticaram? Mas tem uma outra situação que existem situações e situações. O Corinthians ainda pagará 8 milhões pelo Matheus. Inclusive, torcedores do Vasco da Gama, se você perguntar, eles vão dizer pra você que nem sabem se ele vale tudo isso. Não, mas a situação do Vasco é completamente diferente. Existe um empresário, um credor, né, que tem para receber do Vasco dessa atual direção aí quase que 20 milhões de reais, que é o empresário Carlos Leite. Tem diversos jogadores, além do Matheus Vital. E está claro que o Paulinho também, que é outro jogador. O Paulinho, e está claro que essa movimentação de mercado, no fim da gestão do Eurico Miranda, é para fazer dinheiro e ele poder receber, tá claro, é uma situação diferente da do Scarpa. E no caso do Scarpa, o Fluminense foi inocente, para não dizer que foi incompetente. A direção do Fluminense... Não há inocência nisso. Mas então é incompetência. Sabe por quê, Pascoal? Vou te falar. Futebol lá não é terreno para inocente. Mas quem é inocente... O futebol não é terreno para inocente. Tudo bem, não é terreno, mas existem inocentes. Não existem inocentes no futebol. Não tem inocente? Não tem. Então é incompetência mesmo. O que faltou para o Fluminense é outra palavra. Sabe por quê, Pascoal? É outra palavra. Quem é que gerencia a carreira do Scarpa? O mesmo grupo que gerencia a carreira do Zeca. O Zeca não entrou na justiça? Como é que a direção do Fluminense não vai se dar conta disso que pode acontecer, devendo o jogador? Qual é a prioridade? O Scarpa, o maior nome do Fluminense ao lado do Henrique Dourado. E como é que eles não pagam? Foram pagar somente depois do final do ano? Só pra gente ir lá no Gudrien Neufeld, tá lá na Academia de Futebol do Palmeiras. O Palmeiras contratou o jogador com a manutenção da liminar do jogador. E essa liminar, ela pode ser ainda corroborada com a posição daquela juíza da 70ª vara, que ainda vai analisar os documentos que foram enviados pelo Fluminense e pelo jogador. Ou ela pode cancelar e eliminar. Então ela vai verificar isso aí e disse que será rápida a ação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. É apenas uma colocação. A situação do Scarpa me parece muito clara. Ele vai jogar no Palmeiras por 5 temporadas. A não ser que a justiça modifique a sua opinião, modifique aquilo que deu como liberação para o jogador. Então a gente vai ouvir o Gudrien Neufeld, que está lá no Palmeiras. O cabelo dele está bem arrumado. Arrumou o cabelo hoje, está legal. Arrumadinho. E como é que estão as coisas por aí, Gudrien? É isso mesmo? O que é que você tem de informação a respeito dessa negociação que acaba agitando a segunda-feira lá? O Gudrien. Boa tarde, Pascoal. E olha, caiu como uma bomba aqui. O treino já havia terminado e a entrevista coletiva do zagueiro Thiago Martins também, quando surgiu a confirmação da contratação do Palmeiras do Gustavo Scarpa. Inclusive, o assessor pessoal do Gustavo Scarpa está aqui no Palmeiras. Eu conversei com ele disse que o Scarpa está feliz, que o Scarpa, desde que entrou em litígio contra o Fluminense, vem treinando separadamente, mas claro que vai precisar de mais tempo aí para entrar em forma, e ele deve ser apresentado ainda essa semana aqui na academia. Hoje à tarde o contrato deve ser assinado aí entre o Palmeiras e o staff do Gustavo Scarpa. Agora, o dia que ele será apresentado ainda não está decidido. Agora, voltando para vocês aí um pouquinho, olha, o Fluminense não foi ingênuo nessa história toda. E falar em questões jurídicas, o Fluminense é forte. Então,
há de se comemorar essa contratação, mas também ficar com o pezinho atrás. Vocês não acham não, Pascoal? A questão jurídica ela pode ser revertida a qualquer momento. Não há, Pascoal. Sim, não há uma decisão final. Não tem jeito. A legislação deixa muito claro isso. Sim. Não tem jeito. A Lei Pelé diz muito claro. A Lei Pelé está escrito lá, deixar de pagar. Está em débito com o jogador, com salários, direito de imagem, fundo de garantia, 13º, férias. Não tem jeito, gente. Não tem. Como é que um cara não vai ganhar isso na justiça? O cara trabalhou. E outra coisa, o Scarpa jogou os 38 jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foi o único jogador que participou de todas as partidas na competição. Mesmo sem receber salário. Participou de 80% dos gols do Fluminense. Se ele não deu passe, ele começou a jogar. Mesmo sem receber o direito de imagem. Ele fez tudo isso. Pô, é o que o Live falou. Gente, tem essa da paciência. Só que os caras não perceberam que isso podia acontecer? Culpar o jogador, o status do atleta, o maior culpado nessa história toda tem nome e sobrenome. Pedro Abad, é o presidente do Fluminense. Ele é o responsável pela situação. Ele é o responsável. Cara, dá um jeito. Vende jogador, não... Como é que você vai... E vendeu, hein? Vendeu o Wendel agora? O Richarlison terrorista. Se não pagou, eu tô com o Sormani, assim, vou estar sempre do lado do jogador, do trabalhador. Manda uma questão lá pro Gudrian que ele tá te ouvindo, por favor, Flavinho. Não recebeu o seu salário, mas a questão pro Gudrian é a seguinte, Gudrian, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de perder a negociação, apesar de não ser muito fácil isso acontecer, e diante desse cenário, o Palmeiras está pensando já em marcar a apresentação do Scarpa, ele já fez exames médicos, qual é a situação exata? Ou o Palmeiras vai esperar tudo isso se resolver? Não vai esperar não, Flavinho, boa tarde para você. Olha, a ideia do Palmeiras é agir o mais rápido possível, desde que ele conseguiu a grana do Mina, a grana do Barcelona na venda do Mina, voltou a negociar com o Gustavo Scarpa, ofereceu um ótimo contrato, que é agir o mais rápido possível. A assinatura do contrato deve ser hoje à tarde. O Palmeiras, assim que fizer os exames médicos, já vai apresentar o jogador. Tudo isso, essa semana, o Palmeiras quer o Scarpa aqui, ó, nesse gramado, treinando com os companheiros, com o uniforme de treino do Palmeiras, mesmo porque o Palmeiras acredita que quanto mais rápido agir, menos chances o Fluminense tem de reverter esse quadro. Então parece muito clara a situação, assim, é sempre aquele ponto de interrogação, né? Para por aí ou você tem alguma perspectiva futura de mais jogadores? Um zagueiro, alguma coisa assim? O que você pode dizer, Gudrian? Olha, Pascoal, acho que fecha com chave de ouro o número de contratações aqui. A gente até estava observando o treino aqui, que teve mudanças no time titular hoje. O Roger fez algumas mudanças significativas, tirou o Luan da zaga, botou o Thiago Martins, que também renovou o contrato até o fim de 2020. Ele que no final da temporada passada defendeu o Bahia. No ataque, o Roger tirou o Keno, botou o William Bigode, treinou entre os titulares, tudo isso para a estreia quinta-feira à noite no Campeonato Paulista contra o Santo André. O Vitor Luiz também treinou na lateral esquerda, já que o Diogo Barbosa sentiu uma lesão na semana passada e deve demorar pelo menos um mês para voltar a jogar. Agora, no meio de campo, os jornalistas, a gente discutia ali, o meio de campo foi formado com o Felipe Melo, com o Tietê e com o Lucas Lima. Esse deve ser o meio de campo da estreia do Palmeiras contra o Santo André na quinta-feira. Só que no time reserva tinha o Guerra, tinha o Alione, que foi muito bem também no Bahia, e o Roger pediu o retorno dele aqui na academia. O Moisés também apareceu no gramado, ele está fazendo um trabalho especial de reforço muscular. Então, quer dizer assim, o Scarpa vai chegar e vai chegar com moral, mas vai ter concorrência aí por uma vaguinha no time titular. O Godrian, um abração para você, ao Sormani. A discussão ontem, inclusive na última palavra, aqui na Fox, ontem à noite, era se o Scarpa chega para ser titular. O VC acha que não. O VC, por exemplo, da opinião dele, achando que não. Eu não acredito, eu acho que vai chegar para ser titular. Um investimento dessa monta... O Keno sobra. Vai sobrar o Keno. Porque joga na beirada pela direita. Exatamente. E outra coisa, o Scarpa é mais jogador que o Keno. Embora o Keno seja um ótimo atacante,
Não dá pra comparar os dois. Eu adoro o Keno. Não é que eu adoro o Keno. O Guilherme quer falar alguma coisa. Eu acho que o Keno foi um dos melhores jogadores, só pra fechar, Guilherme, do final do ano passado pro Palmeiras. Mas ele é um jogador também, na minha visão, que é muito bom pra entrar em segundo tempo. É muito bom pra pegar a defesa cansada. É muito bom pra botar velocidade no jogo que precisa. E ele não é um cara que me parece que vai causar problemas por ser reserva, num elenco tão estrelado. E não só o Keno, né, Sormani? O Guerra também dançou. Sim. A presença do Lucas Lima também, pelo investimento que foi feito no Lucas Lima, veio para ser acho que queria falar alguma coisa. Fica um elenco fortíssimo, né? Um elenco fortíssimo para a disputa das competições que o Palmeiras tem pela frente. Diga, Gudrin, a gente interrompeu o seu raciocínio aqui. Não, imagina. Agora é o seguinte, que o pessoal está conversando muito por aqui, é o seguinte, que o Scarpa chega justamente, vocês acertaram em cheio. Ele chega para pegar essa vaga de titular no lugar do Keno. Mas aí vamos ver qual que vai ser o comportamento do Keno. O Flavinho acha que ele vai aceitar essa reserva, assim, essa possível reserva. Agora o que me parece muito claro aqui o Roger falou isso até para os jogadores, que a foto do time que estreia a temporada é bem diferente da foto do time que vai terminar a temporada. Não sei se o Roger falou isso para os jogadores para manter todo mundo motivado ou se isso aí vai ser verdade ou não. 16 mil ingressos já vendidos para o jogo de quinta-feira, todo mundo afim de ver aí as estreias do Everton e do Lucas Lima. O Everton pode servir de exemplo em relação ao Scarpa. O Everton, o Palmeiras insistiu na contratação dele, gastou um bom dinheiro na contratação dele, tendo o Fernando Praz e o Jailson. Os três treinaram aqui, bem aqui onde eu estou, aqui treinaram hoje a manhã inteira e quase um não olhava para a cara do outro. E o Everton vai começar como titular a temporada. Será que com o Scarpa vai acontecer a mesma coisa? Um abraço para vocês aí, gente. Obrigado, Gudrin. Gudrin. Outra pergunta. Uma pergunta final aí para você. Rapidinho, Gudrin. Acabei de receber uma informação que o Allione está praticamente negociado com o Racing da Argentina. Vamos dar uma checadinha nisso aí. E isso aí até justifica ainda mais a contratação. Desculpa, Pascoal, não ouvi direito. O Allione está praticamente negociado com o Racing. O Allione. Com o Racing, da Argentina. Dá uma checada aí, a informação que eu recebi agora. E isso também justifica, né, a contratação do Scarpa. Está saindo um jogador. O Allione estaria saindo. Então dá uma checadinha nisso aí. Pode ser. Vou confirmar sim, pode ser até um pedido do próprio jogador, né? Tá a fim de jogar, vou arranjar outro time e foi rápido no gatilho aí, já arranjou. Um abraço então, obrigado, Gudrião, obrigado pelas informações, é isso aí que a gente tem para apresentar para vocês, a chegada do Scarpa no Palmeiras. Quarta-feira é o jogo do Palmeiras contra o Santo André, na Arena do Palmeiras, 16 mil ingressos vendidos e de repente pode ser também o dia de se apresentar para o torcedor do Palmeiras o Gustavo Scarpa, uma atração desse tamanho. É uma atração, hein, Simon? Sem dúvida, Pascoal, umas duas coisinhas. Primeiro, eu tô aqui estarrecido, né, com o departamento jurídico do Fluminense. Como é que deixam pessoas, até o ex-presidente do Fluminense, uma pessoa muito conceituada no meio jurídico, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e outros advogados que eu conheço, pessoas que conhecem a legislação, deixar chegar nesse ponto. O melhor jogador do Fluminense, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, goleador, assistente, um jogador decisivo. Para mim não tenho a menor dúvida que ele será titular do Palmeiras, vai chegar lá, vai botar a camisa e não sai mais. Aonde ele vai jogar é problema do Roger. Agora um baita do jogador e o Fluminense deixou sair de graça. Quando na primeira tentativa do Palmeiras, propôs 3 jogadores, um valor em dinheiro e nada aconteceu. E ficou nisso. O jogador tem todos os direitos. O jogador que não recebe, o trabalhador que não recebe tem todos os direitos, tá? Então, realmente, o departamento jurídico e aí o responsável é o presidente que vai ter que responder ao seu torcedor perder um jogadoraço como esse de graça. E segundo, que o Scarpa joga tranquilamente nesse time do Palmeiras. O time do Palmeiras, novamente, o ano passado começamos falando nisso. Era o time a ser batido. De novo, é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. O melhor elenco do futebol brasileiro hoje é do Palmeiras. Por quê? Porque tem dinheiro. Eu só acho que está faltando um pouco de investimento agora, Flavinho, na zaga. Porque nesse setor de meio campo, o Palmeiras estava bem servido. Mesmo antes da chegada do Scarpa,
O Palmeiras já tinha contratado o Lucas Lima, ele já tem ali o Guerra, ele já tem até o próprio Keno que joga aberto, tem o Dudu que joga pelo outro lado, ele pode jogar com o Moisés um pouco mais avançado como ele jogou no Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar de eu entender que o Moisés começa a temporada quando ele estiver apto, porque agora ele está fazendo aquele processo de recondicionamento físico, está se recuperando de uma lesão, então quando ele estiver apto eu acho que ele joga de segundo volante. Mas o Palmeiras, para aquele setor, ele está recheado de boas opções. Sem contar os que lá já estão. O Alione, que o Sormani acabou de falar que já está sendo negociado também, mas é um cara que estava dentro do grupo. Você tem ali o Rafael Veiga, enfim, Johan, uma série de jogadores ali para aquele setor de meio campo. Mas hoje, o Scarpa, eu concordo, ele veio para ser titular. O Palmeiras é aquele time que ele não precisa fazer economias para contratar jogadores porque ele tem um investimento financeiro pesado. Ele contrata o que ele bem entender. Eu só acho que o Palmeiras agora ele precisava, o Gudrian trouxe a informação de que agora parece que já encerrou esse período de contratações do Palmeiras, mas eu, se fosse o Palmeiras, Pascoal, eu ainda iria atrás de um zagueiro top. Porque eu volto a falar aqui, o melhor zagueiro que o Palmeiras tem hoje, na minha avaliação, é o Edu Dracena, e o Edu Dracena já tem uma certa idade. Ele não vai aguentar jogar a temporada inteira. Por mais que você preserve para alguns jogos importantes... Antônio Carlos e Luan começam a São jogadores que vão estrear diante do Santo André. Mas na boa, Pascoal, o Juninho é um cara que a torcida não pode ver pintado de ouro. O Luan é um cara que no Palmeiras não conseguiu jogar a bola que ele jogou no Vasco. O Emerson Santos, que veio do Botafogo, é um cara que já está parado há muito tempo, ninguém sabe como é que vai ser também. Eu acho que o Palmeiras poderia fazer um investimento antes de encerrar esse ciclo, já que o Palmeiras tem dinheiro, vai atrás do zagueiro top. Pode ser Pablo, pode ser Gil, pode ser quem bem entender, até o Miranda. Uma dessas, o Palmeiras fala, Inter, quero agora o Miranda, vai lá e contrata. Dinheiro tem. O Palmeiras aí precisa investir em uma peça ali para jogar na zaga. É um timaço, Flavinho? Dá para jogar contra River, contra Boca, contra Cruzeiro? É um time do dá para jogar? Claro que sim. A gente tem, eu acho que, pensando em Libertadores, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, os mais fortes representantes brasileiros na Libertadores. Eu acho que por elenco, pelos times que estão sendo montados e tudo mais. Acho que o Palmeiras começa mais forte do que no ano passado. A gente sempre lembra do ano passado, fala, mas nós também falamos a mesma coisa no ano passado. Eu acho que há uma diferença básica em relação ao time que foi montado para 2017 e esse aqui. Eu acho que as contratações desse ano foram melhores. Foram em menor quantidade. Menos quantidade? Não. É menos. Não tem conta de... Você já fez conta de menos? Faz uma conta de menos aí. Não tem conta. É menos. Foram em menor quantidade e foram mais... de melhor placas, na minha visão. Acho que o Palmeiras veio que vai dar uma... Você ouviu isso, mano? Não, mas eu acho que são fracos, o Sormani, é natural o Flavinho nunca elogiar o Corinthians, ele nunca elogiar o São Paulo. Eu nem mencionei o Corinthians. Que quando ele fala agora a respeito do Palmeiras, é porque ele sabe o tamanho da exposição que ele terá se ele criticar esse time do Palmeiras aí pelo investimento que foi feito e pelas peças que ali estão. Você vai falar que o time do Palmeiras é fraco? Você está fazendo uma análise o senhor não tem coragem de falar que o time do Palmeiras é fraco. Eu falo que o time do Palmeiras é forte. É justamente por isso, eu estou dizendo. É que você não tem a opção de falar que é médio o time, não tem como. Não, o time do Palmeiras é extremamente forte. O que é um time forte. Ele falou que o Corinthians é fraco. Eu acho que os outros 3 times paulistas são fracos. Eu acho que o Santos perdeu os seus melhores jogadores. Mas você coloca o Santos no mesmo balaio de Corinthians e São Paulo? Sim, tá tudo mesmo ali na mesma toadinha. Isso mostra o quanto você é antes. O Corinthians levou 4 do Rangers, gente, pelo amor de Deus. O time B, analise o primeiro tempo, que era o time titular. Nunca nenhum time escocês da história, desde que inventaram o futebol na China antiga, ainda porque cortaram a cabeça de um cara lá, saiu chutando e virou futebol. Lá em 5 mil anos atrás, esse negócio. E aí depois os britânicos transformaram num esporte, com regras e tudo mais. Nunca na história um time escocês... 1863. Isso, 1863. A Universidade de Cambridge. Na Escócia é o futebol mais retranqueiro do mundo. Desde que os ingleses, para eu dar uma parte aí, Flávio, desde que os ingleses organizaram, o futebol tem 90 minutos. É 2 tempos. Exato, também tem isso. Mas quando você saca 11 jogadores ao mesmo tempo. Nunca. Não, quando você saca 11 jogadores ao mesmo tempo. Jogo depois, mas nunca, só para dizer que nunca os times escoceses estamos levantando. Não, estou falando do Palmeiras. Estamos chegando já em 1912. Palmeiras, você não precisa atacar o Corinthians agora. Não, mas ele já vai atacar o Palmeiras, quer ver? Começa a falar de mercenário. E você falou do Corinthians. Nunca o Começa a falar que é mercenário. Nunca o time escocês havia feito tantos gols num jogo só. Verdade isso? Sim, teve rodada de futebol escocês que não teve 4 gols. Rodada. Rodada inteira? E aí os caras fizeram meter 4 contra o Corinthians. Cara, ridículo. Voltando ao Palmeiras, o Palmeiras está fazendo bom uso mano, o mecenato, quando eu falo do mecenato, isso não é Não tem dinheiro da patrocinadora, é dinheiro do Palmeiras da contratação. Eu não estou demonizando ninguém. Não, mas você fala com desdém. Que desdém.
os dentes. Fala, não interessa. fala sim. Eu falo do jeito que eu quiser. Você desmerece, você desmerece o mecenato sim. também. É o investimento seguinte, financeiro do Palmeiras tem. a única coisa que quando eu falo isso é que eu acho que as pessoas não podem negar o mecenato. Ninguém pode ficar olhando para o Palmeiras e fazer assim, quanta competência, que capacidade, que espetaculares, não. É mais fácil fazer futebol com muito precisa dinheiro. ter competência para você fazer. Não. Se você Não basta só dinheiro, É como vocês nunca... Porque vocês não adianta, ele sempre vai criticar. Ele vocês ajoelham pro capital e vocês acham isso lindo. Eu não acho. Scarpa, vocês mudam completamente. Não, mas é o negócio assunto também, Pascoal. Eu digo, a contratação do Scarpa só acontece porque o Palmeiras teve dinheiro. Você não pode descontextualizar isso. O Palmeiras vai pagar todas as suas dívidas agora em dezembro. Tudo é zero. Pascoal, Zero de dívida. quando a gente está falando de um futebol em que temos um clube como o Fluminense, o Palmeiras tinha que ter sido dito pelo senhor com orgulho, porque está zerando todos os seus déficits. Tem clube que deve 460, tem clube que deve 500, tem clube que deve 700. O Palmeiras vai dever zero em dezembro. Vocês não deixam eu falar. A gente não pode... Que não é bom. Eu vou ter orgulho o quê? Da Crefisa, que empresta dinheiro para aposentado e cobra 20% ao mês? Mas não foi uma arma na cabeça de ninguém. Não estou falando do patrocinador do Palmeiras, estou falando do querendo dizer o Palmeiras. seguinte, quando nós temos hoje um clube como o Fluminense, que está falido, na prática está falido, que está perdendo seus jogadores. E um clube do mesmo porte, como o Palmeiras, que janta financeiramente hoje, todo mundo, graças ao mecenato, que é parte de um projeto pessoal político de uma mulher que é dona da empresa, a Leila, do quê? Pereira. Leila Pereira e o outro cidadão lá que é dono da Crefisa e da faculdade. Isso é um projeto pessoal. Não importa, não é crime. Não é crime ter um projeto pessoal e querer tomar um clube de assalto. Está tudo bem, não tem problema. Não é? A única coisa que eu digo sempre é o seguinte: isso é fruto de mecenato, não é fruto de nenhum trabalho esplêndido que se faça no futebol brasileiro. Porque não há trabalho esplêndido no futebol brasileiro em clube nenhum. Eu acho que foi. Não há. Você não vai na administração do Paulo Nobre, como na administração do Maurício Gagliotti agora também. Dele no bolso, não importa, Flavinho. Ele conseguiu colocar o Palmeiras no jogo. O Palmeiras devolveu pro Paulo Nobre que ele havia emprestado, a realidade... Isso chama-se competência administrativa, ele não quebrou o clube. Isso chama-se competência na conta bancária. A sociedade... Mas faz parte, Flavinho. Os caras não conseguem fazer uma boa gestão e não conseguem parar a dívida, Flavinho. A Sociedade Esportiva Palmeiras, administrações, história, em 2014 não tinha dinheiro para pagar a luz. Não é que alguém instalou o dedo e chegaram pessoas muito competentes, espetaculares, fantásticas e maravilhosas e esplêndidas que resolveram os problemas do Palmeiras. O Palmeiras teve injeção de dinheiro, sorte dele. Por conta de pessoa. E pela competência administrativa ele conseguiu reduzir. Que botou o dinheiro dele e já recuperou tudo. Por mais que você diga que não, Flavinho, houve uma competência administrativa, porque não basta você ter dinheiro. Porque tem presidente de clube, quando tem dinheiro na mão, ele compra o elenco do Real Madrid e continua a dívida rolando lá. O Palmeiras ele teve a competência aí de igualar. O Paulo Nobre ele recomprou uma dívida bancária do Palmeiras, ele repassou para o Palmeiras aí esse montante, sendo que a margem de juros que ele cobrava, nenhum pai cobra no filho. Exatamente. Tá certo? Mas é competência. Isso aí chama-se competência também. Chama-se competência também, porque o Palmeiras ele conseguiu. 100 milhões, pede pro Paulo Nobre me emprestar 100 milhões para saber a minha competência. Eu viro competente o Palmeiras ele teve a competência de não subir a sua dívida. Pelo contrário, hoje o Palmeiras é um time superavitário e ele não tem dívidas com ninguém. O dinheiro que ele devia pro Paulo Nobre ele já devolveu. O dinheiro que a Crefisa põe no Palmeiras, ô Flavinho, eu não acho que seja só apenas mecenato e um projeto pessoal da Leila Pereira. Porque se a gente pegar a empresa, tá certo? A financeira que ela possui, teve um crescimento absurdo, dobrou o faturamento. Então, Flavinho, isso já passando pro caso. Eu queria empresta dinheiro a 20% ao mês. Me permitirem, só para dizer o seguinte: no caso do Scarpa, houve um recuo estratégico. Vocês não acham que houve um recuo estratégico? Do quê? Do Palmeiras? Não, tá Vocês não acham? É evidente. Porque correu isso. A manifestação dos dirigentes do Palmeiras, na época, inclusive, o Alexandre disse isso em entrevista, inclusive, que estava fora, agora, uns 3 semanas, 2 semanas, não me recordo o tempo, que o Palmeiras estava fora. Eu entendi aquele momento e disse aqui que era um recuo estratégico para não entrar num leilão, porque isso ficaria na estratosfera. E ele já tinha percebido que a coisa iria para a estratosfera quando tentou se acertar com o Fluminense por 2 vezes e não conseguiu. Então, veja a manifestação aí do diretor do Palmeiras naquela oportunidade. Respondendo sobre Scarpa, o Palmeiras fez de tudo e olha, empenhei o máximo para fazer o
o Scarpa, que é um sonho antigo do Palmeiras, né? Não é segredo para ninguém. E não foi possível e a gente deu por encerrado. Entendi. Aí está o recuo estratégico do Palmeiras. Estava dando por encerrada a negociação. Eu entendi negociação com o Fluminense também. Né? A gente mas tem que pontuar isso, jogador, não com o jogador que estava prestes ali para conseguir uma vitória na justiça e ficar livre para negociar diretamente com o clube com o qual negociou agora o Palmeiras, sem a interferência do Fluminense. Bom, a gente tem que pontuar também isso. Agora, é o lugar certo para o Scarpa? Nós temos um campinho ontem, e ontem na última palavra, nós temos um campinho aí. Uhum. A gente montou com o pessoal vai providenciar. Não é difícil montar esse Palmeiras, não. É um time, eu concordo com o Flavinho, é o grande bicho papão. E começa com uma novidade no gol também, né? É o Everton, na lateral direita o Marcos Rocha, Dracena, Luan. Começa Antônio Carlos e Luan? Não. O time ideal. Quando todo mundo tiver apto. Todo mundo tiver, vamos dizer assim, o time para Libertadores e para o Brasileiro, tá? Dracena, Luan e o Everton, Barbosa. Marcos Rocha, Dracena, Luan e o Diogo Barbosa, que não vai poder jogar porque está machucado, mas é o cara. O Vitor Luiz também? Sim, também é um ótimo jogador. Aí você tem o meio campo com Moisés. Aliás, o time ontem deu uma sugestão muito legal. Meio campo com, que a gente acha que vai ser Felipe, Melo, e aí uma linha de 4 com Scarpa, Moisés, Lucas Lima, Scarpa, Lucas Lima, Moisés e o Dudu e o Borja na frente. E o Simon, inclusive, deu uma sugestão muito interessante ontem na última palavra, quando ele falou o seguinte: eu tiraria o Felipe Melo, recuaria o Moisés e colocaria quem no time? O Scarpa sem mexer no Keno, né? E deixava o Keno, entendeu? É o time que vai tomar 5 gols e vai fazer 10. Não é assim também, mas vira time de videogame, hein? Tá cheio de alternativa, tá cheio de opção. Isso é agora que a gente vai ver como o Roger vai poder aproveitar isso. É um clube, é um time cheio de opções boas. E me surpreende muito agora o Pascoal. E quando foi o Flamengo, seu Oswaldo, o senhor disse: o Flamengo tá empilhando o volante. O Flamengo tá empilhando meia. O Flamengo tá empilhando atacante. Você tá falando de quem? Do senhor. Do senhor. Eu sabia. Agora do Palmeiras você não vai falar, porque tem lá, Lucas Lima, tem Scarpa, tem Johan, tem Rafael Veiga, tem o Moisés. Rafael Veiga foi embora, né? Alguns devem sair. Sobre isso? Alguns devem sair. O Alione tá lá, mas vai ser vendido agora pela Informação. A informação que eu tenho é que o Eduardo Cudê, que é o técnico do Racing, pediu o jogador. Mas eu fiquei aqui enquanto eu conversei com a gente opinava, eu conversei com uma pessoa do Palmeiras e disse: olha, até agora não chegou nada. Mas a pessoa não me disse que não vai se opor, não. Então é muito possível que nos próximos dias o Alione acerte o contrato com o Racing. Em relação ao que o Pascoal falou, sobre o Flamengo e ao Palmeiras agora, o Flamengo, ele trouxe jogadores de fora. Diego, Everton Ribeiro, Giovânio, tem mais algum? O Rodolfo, no ano passado. O Diego, que já estava. Foram jogadores que vieram de fora. Berril, Diego Alves. O próprio Juan estava fora. Exato. O Palmeiras, ao contratar o Scarpa, ele mexe no mercado interno. Você entendeu? Porque o São Paulo estava de olho nele. O Corinthians também tinha interesse nele. Você entendeu? Então, ele não só se reforça, como ele evita que o São Paulo, que era o maior adversário do Palmeiras nesse negócio, se reforce também. Imagina o Scarpa no São Paulo. Aí o Flavinho já fala o seguinte: olha, o São Paulo está um patamar acima de Corinthians e Santos. Muda um pouco. Claro, sim. Percebe? Então, não é que ele está empilhando o jogador ali. Ele além dele se reforçar, ele não deixa os adversários se reforçarem também. É o São Paulo. São Paulo perdeu o Lucas Prato e o Hernanes. Se substituísse os dois pelo Diego Souza e pelo Scarpa, ok, empatou. Você falou. Já não tem mais, entendeu? Prazo o Everton, Marcos Rocha, Edu Dracena, Luan, Diogo Barbosa, Felipe Melo. A outra linha de 4, com Scarpa, Lucas Lima, Moisés, Dudu e Borja. Nessa escalação, eu acho que tem uma coisa muito legal no time do Palmeiras que vai poder ser aproveitada,
que é a queda que tem o Lucas Lima de fazer o lado direito com o Gustavo Scarpa, que joga aberto. E o Marcos Rocha, triangulação ali, pelo amor de Deus, que passa muito. Acho que realmente o time do Palmeiras vai não ficar pode jogar assim, Pascoal. Eu ficaria no 4-2-3-1. O Moisés vai ter que voltar um pouquinho mais numa composição de meio. Acho que ia ser Felipe Melo e Moisés, Scarpa, Lucas Lima, Dudu e o Borja na frente. Que não dá pra jogar Como diz assim, o Sormani, tem um decreto no futebol brasileiro que só pode jogar no 4-2-3-1 no futebol nacional. Diga, Flavinho. Eu acho que esse time aí, ele não é coerente com o pensamento do Roger Machado. O Roger é 4-2-3-1. É um time com característica muito ofensiva e claro que ele vai ter essa opção, mas tem o Marcos Rocha, que vai muito. Aí vai ficar com o Edu Dracena, Luan e o Felipe Melo. O Felipe Melo, será que vai ter essa capacidade toda de marcação, sendo que tem Lucas Lima... Você ouviu o que ele falou? Não ouvi. Então a entrega dos paulistas aí, continua que tá bem. Eu não ouvi o que falou. Tá indo bem, vai na onda, vai na sua. Quem é que fica me interrompendo? Eu te interrompi em algum momento? Eu não te interrompi em nenhum momento. Isso aí, lá. Pra quebrar o seu raciocínio, você não pode. Agora até me esqueci o que eu tava falando. Ele chamou de Celso Rotti. Tá falando a respeito da marcação do Felipe Melo. Eu gosto de time com marcação forte, como o time do Fábio Carille, um time bastante consistente. Acho que com essa escalação aí, do Campinho, eu não acredito que o Roger Machado vai escalar assim, de início. A gente vai para o intervalo comercial agora. Intervalo comercial?